moçada? Escoliose. A escoliose é caracterizada, determinada como um desvio lateral, né, da coluna, e no qual vai, através disso, podendo gerar, né, através disso, algumas repercussões estruturais e até mesmo viscerais, funcionais nos nossos pacientes, dependendo aí da sua gravidade. E é uma patologia também que começa na adolescência, onde não só começamos nossos hábitos, mas também, né, toda a formação óssea vai se concluindo aí e tudo, em nenhum dos seus tipos, que ela também terá tipos que acompanham a criança desde o nascer, como a gente vai falar. As vistas, né, da coluna posterior e lateral, né, conseguimos, através delas, identificar essas alterações, tá? A vista anterior não nos permite, porque na vista anterior a gente não vê a coluna, né? Vê a parte torácica e abdominal. A parte torácica, assim, do externo, né? Do gradil torácico. Então, nós temos, na vista posterior, a condição de identificar uma escoliose, que aquela linha não vai estar retinha como deveria, né? A linha da coluna vai estar desviada. A gente até faz um negócio, a gente vai riscando com um lápis termográfico, uma caneta, se tiver, todos os processos espinhosos do paciente. Né? Chamado, a gente pega todos os processos espinhosos e vou pintando um por um debaixo do outro. No final, quando eu afasto, vai ficar um tanto de pontinho, não é isso? Em todos os processos. Aí eu tenho que, como se eu ligasse os pontinhos. Eu vou pegar esses pontinhos e vou ligar. Para poder ver aonde, como que vai ficar. Então, quando a gente liga os pontinhos e faz uma linha que eu afasto, essa linha tem que estar reta. É a chamada linha espondileia. Espondileia porque está uma linha passando pelos espôndilos. Espôndilo é vértebra, tá? Então, está no processo espinhoso de cada um, gerando uma linha espondileia. Se essa linha estiver reta, perfeito. Agora, ela pode estar inclinada para o lado. Isso vai determinar uma escoliose. As duas outras imagens a gente já viu nos outros vídeos, né? Uma cifose aumentada e tudo, assim como uma coluna lombar, né? Uma lordose aumentada, é o que a gente consegue ver da vista de perfil, certo? E na vista posterior, a escoliose. Até mais certo de ver, tá? A escoliose é muito certa de ver. As cifoses e as lordoses, às vezes a gente coloca o paciente de lado e engana, a escápula pode estar mais para trás, favorecendo o aumento visual dessa cifose. A coluna também tem muita coisa, tem massa muscular, tem gordura, tem um tanto de coisa que pode induzir. Na escoliose, não. A escoliose é muito simples de ver. Né? O paciente ficou de costa para você, da vista posterior, com o dorso todo exposto, assim a gente consegue acompanhar a linha da coluna. Né? Então é mais fácil. Já aproveito para poder mostrar para vocês aqui nessa imagem. Aqui um paciente com escoliose também, ó, vai apresentar uma diferença nos ombros, estão vendo? Uma diferença no ângulo inferior das escápulas. Óbvio, também no ângulo superior das escápulas. Tá? Vão aumentar a diferença, vão aumentar não, né? Vão apresentar a diferença aqui também no ângulo de Thales, ó. Que é essa distância que tem entre o braço e o corpo, que aqui praticamente sumiu. Então, tudo isso a gente vai confirmando. E o ilíaco, esse sacro também vai ficar torto. O ilíaco que sai daqui também vai ficar torto. Um vai ficar mais alto que o outro. A espinha ilíaca antero superior vai ficar mais alta, ou apóstero, né, do que o outro lado. Então, a gente tem uma alteração global. Essa mão aqui na imagem não está tanto, né, mas por obrigação essa mão tem que estar mais baixa. Né, a de cá, desse lado aqui tem que estar mais baixa do que o outro, porque ela elevou tudo para cima. O lado direito dela está todo superior, né? Porque foi para o lado da curvatura, que a gente já vai falar, certo? Então, são características que a gente já observa numa escoliose. Quais são as causas? A etiologia da doença. A escoliose se divide em 3, certo? A congênita, a neuromuscular
e a idiopática. A congênita é aquela em que o paciente já nasce com uma possível displasia. Displasia é uma má formação na coluna. Ela pode inclusive ser em cunha, mas agora não é a parte anterior acunhada, não. É um lado acunhado e o outro não. Mesma teoria, né? Quando a gente falou da doença de Scheuermann, da cifose no outro vídeo. Então eu tenho uma coluna na vista posterior, né? Estou vendo uma vértebra, a outra, essa vértebra de baixo está um pouco assim, ó. O que vai acontecer? Isso tudo vai tomar um pouquinho para cá, vai fazer essa inclinação, assim como as de baixo também vão se articular, também vão inclinar. Aí se tem uma escoliose. Perfeito? Por conta de uma má formação, de algo congênito. Vem de, como a gente fala, vem de nascença. A pessoa nasceu com aquilo. Quando se vem de nascença, é chamado de congênito, tá? Tem também a escoliose neuromuscular. A escoliose neuromuscular, ela é muito relacionada e acompanhado a pacientes neurológicos. Pacientes com alterações neurológicas, como paralisia cerebral, né, muito PC e várias das síndromes neurológicas pediátricas que se tem, que a escoliose acompanha. Um dos motivos é uma desarmonia entre essas musculaturas posturais, certo? Que são controladas pelo sistema extrapiramidal, né? Por algumas regiões do cérebro de tecto, núcleo rubro, que mandam através de informações, estímulos elétricos, as reais situações dessa musculatura e controlam essas musculaturas, né? Então, uma vez com a lesão neurológica, um lado pode ficar com a descarga mais exacerbada, mais excitada, no outro mais inibida, então gera um desequilíbrio entre lados, entre lado direito e lado esquerdo, digamos assim, né? E aí se tem alterações escolióticas também, né, nesses pacientes. E a terceira causa, que é a causa mais comum, tá? Que é a causa que não tem causa, né? É a idiopática. Idiopática é que não existe uma etiologia conhecida ainda. Você tem várias possibilidades, assim como a cifose, né, do adolescente, a doença de Scheuermann, que a gente disse já também. A escoliose idiopática não dá para bater o martelo e falar é por isso, tá? Então, e é a esmagadora maioria. São as idiopáticas. Normalmente, vai ter a ver com hábitos, com postura, com algumas questões estruturais na vértebra, que a gente vai falar, algumas condições, algumas posições adotadas que precisa ter, né? Então, essa que eu falei que normalmente começa a acontecer na adolescência, que é a hora que vai aparecendo, desenvolvendo, tá? A congênita e a neuromuscular, desde os primeiros tempos de vida a gente já consegue identificar, né? A congênita, principalmente, a neuromuscular, ao evoluir da criança também, ela vai aparecendo, tá? A escoliose, e a gente volta também numa definição precisa dela. Como que eu sei que meu paciente tem escoliose? Porque existe também uma atitude escoliótica. É aquilo que eu falei que brinquei falando que é uma fake news, né? Que parece uma escoliose, mas não é. A atitude escoliótica é só uma postura de inclinação lateral da coluna. Mas ela não tem alguns padrões que precisa ter para poder ser considerado uma escoliose clássica, tá? E esses padrões estão aí nos próximos slides, inclusive nesse, né? O primeiro padrão é ter uma inclinação lateral. Então aqui eu tenho uma inclinação lateral, só para exemplificar o que é inclinação. A inclinação é só isso. É mesmo que uma flexão, né, lateral que a coluna faz. Então, se eu tenho uma coluna, né, olhando para mim aqui, uma inclinação é ela fazer isso. Ir para o lado direito ou inclinação para a esquerda, ok?
Então, tem uma inclinação para a direita e uma inclinação para a esquerda. E toda escoliose vai ter a sua inclinação, como a gente já falou. Um pedaço dela fica tortinho, a gente consegue identificar. Então, uma coisa ela está inclinada. Então, se eu pegar um exemplo aqui, a coluna, né, tá o sacro, ela retinha, ó, consegui fazer retinho, top. A inclinação, ela vai fazer isso, exagerando, né, claro. Perfeito? Além da inclinação vertebral, e é no seu conjunto da obra, a gente vai pôr uma vértebra em cima da outra e aquilo tudo inclina, né? Então a inclinação é num grupo de vértebras. A gente tem também a rotação vertebral. Aí a rotação é bem característico da escoliose. A rotação é quando uma vértebra ela gira, ó. Essa vértebra, tá vendo essa linha aqui, ó? E essa aqui, ela tinha que estar certinho nela, encaixadinha, né? Mas ela não tá. Tá vendo que ela girou para esse lado um pouco? E aqui também ela rodou para cá, ela não está centralizada, né? Então é essa rotação. É uma vértebra, né? Fazer isso, ó. Olha aqui para mim. Ela tem uma vértebra em cima da outra aqui na coluna, né? Várias. Aí uma faz essa rotação, vira para o lado, ela. E acaba, pode ser que ela leve umas duas. Então não é inclinar. Inclinar é isso. A vértebra faz isso para um lado e isso para o outro. Está inclinando. Rotação é isso, dentro do seu próprio eixo. Então as vértebras precisam ter rotação para culminar uma escoliose. E se a gente olha no raio-x, a gente consegue ver a rotação. Aqui nessa primeira imagem está mostrando uma inclinação, tá? Perfeito. E aqui uma rotação. Então preciso das duas. E se eu tenho inclinação, né? E aqui possivelmente essa vértebra aqui rodou, está um pouco rodada. Mas enfim, se eu tenho inclinação e rotação, eu vou ter a terceira coisa que uma escoliose precisa ter para ser considerada, que é uma diminuição crânio-caudal. O que é uma diminuição crânio-caudal? Se eu olho lá na base do crânio aqui, ó, na cervical, e faço uma medida até lá no sacro, puf, deu X. Se eu pego um paciente com escoliose e faço a mesma medida da base do crânio até lá embaixo no sacro, vai dar X menos Y, vai dar menor. Porque tá vendo que está mais baixo? Ó. Por que está mais baixo? É o mesmo tamanho, a coluna não diminuiu de tamanho. A coluna em si é a mesma, só que ela está inclinada. Se ela está inclinada, você aproxima os dois extremos. E a rotação favorece mais ainda essa inclinação. Então, precisa ter essa... Então, precisa ter essa diminuição crânio-caudal. E vai ter, ela é eminente. Se está inclinado, está rodado, vai aproximar o sacro da base do crânio. Claro que pouco. De repente, igual está aí na imagem, é uma proporção interessante. Se eu pegar essa linha azul e esticar ela certinho, colocar retinho, esticar, ela vai ficar do tamanho da vermelha. Perfeito? Entenderam isso? Então, a inclinação vai causar essa diminuição. Tá? Outra coisa também que faz com que ajuda a gente a fazer o diagnóstico é no raio-x. Se eu voltar nesse primeiro aqui, ó, a gente vai vendo as rotações através dos forames, né, e das facetas articulares das vértebras. Aqui eu tenho, ó, de um lado e do outro, consigo visualizar. Aí já tem algumas que vão ficando, elas vão indo mais para o cantinho, elas vão sumindo. Aqui vocês só estão vendo praticamente uma e a outra está lá atrás, está sobreposta. Então quer dizer que ela vai rodando. A gente consegue ver as rotações também através do raio-x. Tá? É fácil de identificar. Uma escoliose é fácil. O diagnóstico da escoliose mas não tem dificuldade nenhuma. É super tranquilo. A gente vai ter que preocupar com o tratamento. Então, repetindo, uma escoliose tem que ter inclinação, rotação vertebral e com isso vai ocorrer uma diminuição crânio-caudal, tá?
A atitude escoliótica, na maioria das vezes, não tem a rotação, só a inclinação. Quando inclina, também vai diminuir, né, no sentido crânio-caudal. Imagina que não tem rotação aqui na linha azul, só tem inclinação. No visual não vai mudar muito, ela vai inclinar para o ladinho e vai apresentar aí essa diminuição crânio-caudal. Então, se eu quero saber se o paciente tem a escoliose ou é uma atitude, o raio-x me permite ver as rotações da vértebra. Se tiver as rotações, aí é uma escoliose. Ou, de repente, pode ser uma atitude, mas já tem um pouquinho de rotação em algum segmento, é porque ali provavelmente está quase uma escoliose, mas pode ser que evolua para ela, pode ser que fique do jeito que está também, tá? A escoliose ela pode aumentar, sim, ela também pode se manter num grau. Normalmente a gente vê aumentando, né? Mas de fato a gente vê muitos casos que a escoliose é de tantos graus, daqui 2 anos você afere de novo e está aos mesmos graus, tá? Então, só concluindo, aqui tem as 3 características que precisa ter: rotação vertebral, inclinação vertebral e a diminuição crânio-caudal, beleza? Outra característica visual da escoliose, moçada. Então, além dos desvios que a gente falou, tá vendo como a gente consegue identificar um alinhamento desigual, um desalinhamento, tá? Aqui também, ó, essa rotação é importante. Então, vendo que eu vejo mais a escápula do lado de lá, que é o lado esquerdo, né, do que essa de cá. Como ela está neste perfil, que é o perfil direito, né, esse é o lado direito dela, eu estou conseguindo ver o lado esquerdo lá na escápula. E esse aqui também. Agora, imagine se ela virasse e fizesse um perfil esquerdo, né? Eu ia estar vendo só o esquerdo, que ele iria tampar o direito. Entendeu o que eu falei? Então, isso determina que o tronco dela está um pouco girado, rodado. Isso caracteriza a rotação. Certo? Vai ter uma imagem na frente que vai ficar melhor. Outro teste que a gente faz também é o teste da gibosidade. Se eu traçar uma linha, ela não vai ficar retinha, ela vai ficar torta assim, certo? Isso é uma característica da escoliose, certo? Então a gente consegue perceber a escoliose pedindo para o paciente fazer essa inclinação. Muito simples. Detalhe, não necessariamente a atitude escoliótica vai ter isso daqui. Mas se ela apresentar, porque ela já tem um contingente rotacional. O que determina muito essa gibosidade, que é o nome disso daqui, que a gente fala popularmente de giba, né? Que é o teste de Adam, é a rotação. Todas as costelas rodam junto com a vértebra. A vértebra torácica roda, as costelas rodam com ela e faz esse elevado, tá? Então, aí a gente consegue identificar a giba, porque existe um contingente pequeno de rotação, ou muito, né? Dependendo do tanto que ele está, dependendo do grau da escoliose, certo? Olha aqui de novo como que a gente entende a rotação. Esse paciente está sentado, está vendo que lá as perninhas estão normais, e na coluna ele tem uma rotação. Então a vértebra, que devia estar aqui assim, ó, retinha, essa vértebra girou para esse lado. Um conjunto de vértebras girou para esse lado e empurrou aqui, ó. Então a gente entende assim, ó, o gradil costal dele. Tá vendo que essa vértebra girou? Ela não está assim no eixo certinho. O processo espinhoso dela virou para cá, ó, tombou para um lado. No caso, para o lado esquerdo. E aí todo o lado direito vai ficar com a giba aumentada, que é essa visão. Perfeito? Falando nos graus da escoliose, né, elas apresentam a seguinte característica. Deixa eu abrir uma caixinha de texto aqui, igual eu gosto de fazer, para a gente poder escrever. Então, moçada, uma escoliose de 10 graus até 10 graus é uma escoliose que não tem nada o que se fazer.
não se trata escoliose de 10 graus, de 8, de 7 até 10. É muito pouco e não vai conseguir devolver só esse pouquinho de inclinação, tá? Então, essa é uma característica dos graus de escoliose. E agora, acima de 10, 15, 20, 30, até 40, se trata de forma conservadora. Quer dizer, sem cirurgia. Vai tratar com fisioterapia, com uso de colete, né, com algumas opções que se tem aí no mercado. A gente vai falar um pouquinho, tá? Quando a escoliose tem mais de 40 graus, essa escoliose, sim, tem todas as chances de ser operada, tá? 40 graus é muito, 40 graus já afeta muito a parte visceral, a parte respiratória, costelas, enfim, tudo isso. Às vezes o paciente pode ter 40 graus e não apresentar sintomas, né, dificuldades, ele vai tocando, melhor do que operar. Pode ser que um paciente com 35, quase 40, sofre muito com essa curvatura. Depende do tamanho do indivíduo, depende do biotipo, depende de algumas coisas. Então, para falar assim, ó, tem que operar, esse paciente tem que ter aí em torno de 40, e mais de 40 fala na literatura mesmo, com menos de 40 é mais raro, a não ser que já tentou, né, conservador por muito tempo, não deu certo, e tem muitos sintomas, tem muitas complicações e desconfortos. Aí pode ser que opere. E acima de 40, esse paciente vai ter grande chance de operar, né? Vai ter a imagem da cirurgia aí. A cirurgia de escoliose vem evoluindo, né? Eu vi uma ano passado que faz duas suturas, duas tomias, né? 2 cortinhos na coluna, bem pequenos, e show de bola, mas o negócio ainda começando, surreal, assim, de top, né? Mas muito, muito, vai demorar alguns anos ainda para ser acessível, de fato, né? Hoje em dia é abrindo aí a coluna e fazendo um negócio mesmo de uma cirurgia de grande porte, né? Para poder corrigir. Igualzinho fez na cifose, né? Naquele vídeo que a gente viu da doença de Scheuermann, que vai colocar os fixadores para consertar, vai fazer na escoliose também, certo? Para poder tentar voltar ela ao normal. Bom, aqui outra imagem, onde a gente consegue reparar todas essas características, né, que nós falamos. O ombro mais alto que o outro, o ângulo de Thales, a pelve também desalinhada, tudo bonitinho. Aqui também, ó, uma escoliose bem característica, certo? A gente precisa dividir as escolioses nas suas classificações, digamos assim, certo? E a gente vai fazer isso agora. Nós temos uma escoliose, que ela pode ser, aqui está a base do crânio, em C e o sacro. É um C que seja virado para a direita ou seja virado para a esquerda, né? Tudo vai ser o C. Assim, escoliose em C. Pode ser dos dois lados. Nós temos também, essa aqui é uma escoliose em C. A escoliose em S, que acontece uma curvatura para os dois lados opostos, assim. E pode ter o S também para o lado de cá. Esse aqui menorzinho, certo? Então, nós temos a escoliose em C e a escoliose em S. A escoliose, moçada, também pode não ser assim na coluna inteira e normalmente não vai ser, tá? Ela pode ser assim, ó, o paciente começa normalzinho, cervical, tá reto, tá? Imagina que tá reto. E lá no final da torácica e no início da lombar, rolou uma escoliose, ó. Então, esse paciente tem uma escoliose em C, tóraco-lombar. Entendeu o que eu falei? Outra opção, começou lá em cima, começou na cervical inclinado para o lado esquerdo, esse paciente está de costa para a gente sempre, né? Então o lado esquerdo está para cá, depois inclinou para o lado direito na torácica e normalizou na lombar. Então esse paciente tem uma escoliose em S, cérvico-torácica. Na cervical e na torácica, a lombar está alinhadinha com o meio, ela corrigiu dentro da linha média aqui, ó.
Saiu do lado esquerdo, saiu para o lado direito. Aí a gente fala da convexidade, né? A convexidade à esquerda e depois convexidade à direita. É, inclusive, uma das formas de ler o raio-x. O paciente apresenta escoliose convexa à esquerda, em C, né? E o segmento. Então, você sabe que para aquele lado é que está puxando ali a curvatura, tá? É importante a gente saber essas nomenclaturas. Então, ela pode ser tanto em C quanto em S. Ela também é lida como convexidade para um lado, convexidade para outra. Ou então a gente fala assim, a escoliose é destro-convexa. Destro é dizer direito, né? Então ela é curvada, tem a curvatura para a direita. Ou ela pode ter uma concavidade para a direita, cérvico-torácica, e uma concavidade à esquerda, tóraco-lombar. Então quer dizer que é um S, tá? Então a gente interpreta, né, da forma que está lendo, a gente consegue perceber se é um S, se é um C, e se para que lado que está virado a convexidade, a curvatura. Beleza? E entendo que ela pode ser de várias situações, totalmente aleatório e esporádico. Beleza? Na cervical é mais difícil, né? Normalmente ela é torácica e acompanha para a lombar, mas também pode sim acontecer. Tá bom? Então essas são as possibilidades que a gente tem aí das escolioses. E de uma maneira bem aproveitando esses desenhos que eu fiz, bem geral por enquanto, eu vou ter que tentar pegar esse bichinho aqui e jogar para cá. Se for em S, essa parte eu vou ter que jogar para cá e essa parte eu vou ter que jogar para cá. É eu tentar fazer um alinhamento. Ponto. E para isso a gente tem que mexer muito nos músculos que causam, né, que geram esses alinhamentos, tá? Por exemplo, eu vou nessa daqui que a curvatura está para o lado esquerdo, não é? O paciente está de costa, lembra? A gente vai ter que trabalhar muito esses músculos que se inserem aqui, ó, desse lado para puxar. No caso do S, na cervical e na torácica, eu vou ter que trabalhar muito o lado esquerdo dela para puxar para a esquerda. Lá embaixo, o lado direito. Então, existem algumas possibilidades assim, né? Que é muito difícil você conseguir. Eu quero trabalhar só com o lado direito lá em cima, com o trapézio direito, com o romboide direito. Não é tão simples assim. Então, a gente sempre tem que buscar posturas que vão, de uma certa forma, trabalhar tudo junto, de uma maneira global, né? E não só fortalecer, né, basicamente, essa parte que está que vai favorecer a coluna voltar, como também fazer muita liberação e alongar a parte que está puxando ela, que está causando a curvatura, né? E partindo do princípio que a musculatura é um grande vilão da história. Agora, se for uma escoliose neurológica, como aquela neuromuscular ou congênita, não será o músculo o grande X da questão, né? Então a gente tem que avaliar isso também. De repente não é por um vício postural, é algo estrutural, como as outras alterações da coluna que a gente falou, certo? Olha aqui, isso aqui são exemplos neurológicos. São crianças que têm alterações neurológicas, tá? E geram escoliose muito grande. As escolioses neurológicas são as maiores, certo? Acompanhados de patologias neuropediátricas, né? Então, esses pacientes, muitas vezes, quando nascem, já no congênito, já se identificam algumas coisinhas, por mais que ainda tenha aquela coluninha toda cifótica, né? Aí, à medida que ela vai desenvolvendo, vai ganhando a massa muscular, vai ficando ereto, vai desenvolvendo, aí vai aparecendo as alterações. Essa daqui, além de uma escoliose, ela tem também uma grande cifose, né? Imagina que você não consegue ver, meu Deus, onde é que ficam os órgãos ali, né? Como é que funciona? Onde é que está o pulmão dela? Então, compromete tudo isso. Nessas que são neurológicas, essas aqui é muito difícil, a gente pouco tem o que fazer, porque é uma descarga cerebral. A gente vai tratando o paciente todo, né? No seu desenvolvimento e tudo, vamos tentando favorecer a diminuição da curvatura, mas é muito complexo.
nesses casos. São as congênitas e as neuromusculares são muito difíceis, né? Tem escoliose que não vão ter cura, né? Rompeu, lesionou, tem uma lesão piramidal, extrapiramidal lá nos núcleos de base do córtex, do cérebro, perdão, e ponto final. Vai ser assim, né? A gente vai retardar a evolução da doença, a gente consegue alguns ganhos, a fisioterapia consegue assim, né? Diminui muito as comorbidades, as doenças que seriam associadas, os desconfortos respiratórios, musculares, osteomusculares. Então, isso a gente trabalha bastante, né? Agora, falar com a paciente dessa vai zerar? Absolutamente não, tá? Aqui um exemplo do que eu falei, ó. Uma escoliose, eu tenho alguns músculos que podem sim estar causando, né? De repente esse músculo causa isso porque lá no cérebro tem uma descarga diferenciada para ele quando é neurológica. Diferenciada errada, né? Faz ele puxar. Ou então por hábitos, tá? E no lado de cá tem essa parte lombar e tudo, fazendo essa inclinação. Então a gente tem que avaliar muito a musculatura. Aqui mais uma imagem aí, né, do teste Adam, para vocês poderem entender e visualizar. Imagina que se eu for pegar, aqui está o sacro, deixa eu mudar a cor aqui da minha ponteira. Aqui tem o sacro do paciente, ó, né? Tá lá embaixo no início do cofrinho, digamos assim. Então, com o sacro do paciente aqui, a gente vê, provavelmente, aqui está saindo o ilíaco dele, né? Se eu pegar a espinha ilíaca póstero superior, ela vai estar mais alta à direita do que a póstero superior esquerda. Já tem um desnível que a gente vê aqui na cintura, vai ter esse desnível na pelve, tá? Vai ter esse desnível no ombro. E quando o paciente faz a inclinação, a gente vai confirmar esse desnível lá a nível de escápulas. E o que está acontecendo aqui? As costelas aqui estão fazendo isso, ó, e por causa da rotação, essas costelas elevaram mais, porque esta vértebra rodou, ela não está retinha. Se ela estivesse retinha, ela ia estar reta, né? Imagina uma vértebra reta, e as costelas iam estar iguaizinhas aqui, ó. Agora, se essa vértebra rodou para cá, essas costelas vão subir e as de cá vão descer, né? E as desse lado descem. Então, você tem aqui um aumento dessa gibosidade por conta do gradil costal que vai elevar aqui. Na mesma situação, tem aqui na outra imagem, só para a gente firmar isso, né? Uma espinha normal e uma espinha com deformidade escoliótica. Aqui é aquilo que a gente já falou, que eu já desenhei para vocês, tá vendo? Tem o lado convexo, o lado da convexidade, o lado que vai à curva e o lado côncavo. Então, a gente sempre fala convexidade à direita, né? Aqui está a coluna. Então, foi para a direita. Convexidade à esquerda, foi para a esquerda. E as possíveis situações, como eu disse para vocês. Né? Tem a curva torácica, a curva que é só na torácica que tem escoliose em C, depois foi normal. Tóraco-lombar, ela começou na torácica e terminou na lombar. Só lombar, vem a torácica retinha, lá na lombar faz o C. Ou curva principal dupla, que é a em S, faz na torácica e na lombar. Ok? Isso a gente já comentou. Da mesma forma, tá? Outra imagem aí para a gente poder visualizar as possibilidades da escoliose, tá? E como que a gente mede o grau da escoliose? Aproveitando essa imagem aqui. Assim como no vídeo, né? No outro vídeo a gente colocou, nos vídeos das alterações posturais, né? Da lombar e da cifose, a gente falou do ângulo de Cobb, lembra? Ângulo de Cobb, C-O-B-B. A gente também vai usar, e se usa muito mais na escoliose, esse ângulo de Cobb. Tá? Por exemplo, eu quero saber quantos graus tem nessa escoliose aqui, 3, né? De classificação 3. Então, eu pego aonde a curva se inicia, né? De repente, nessa aqui, ó, ou nessa, e vou traçar uma linha no bordo inferior da vértebra de baixo, uma linha assim, ó, passando no platô e subindo. Vou até o final da última vértebra, pode ser essa aqui, de repente, né? A imagem
Vamos fazer uma forma mais simbólica. Eu pego a parte superior da de cima e também faço uma linha retinha aqui descendo. Cruzo as duas e isso é o ângulo de Cobb. Tá? Aí deu, sei lá, 30 graus. Beleza, sua escoliose é de 30 graus. Deu 15 graus, uma escoliose leve. Deu 8 graus. Ih, meu filho, pode ir para casa. Não vai nem tratar. Tá doendo? Não, então acabou. Né? Muitas vezes a mãe leva o menino porque viu, aí é muito discreta. Se tiver com 10 graus, 9 graus e tiver sintomas, aí beleza, a gente tem que sim olhar, avaliar. Agora, se não, ela não é uma escoliose tratável. Ficou claro isso? Não se trata de 10 graus, porque é muito pouco. 10 graus é quase pouquinho. Agora tem outra situação do ângulo de Cobb. Ó. Então, repetindo esse ângulo de Cobb, a gente passa uma linha no bordo superior da primeira vértebra que começa a curvatura, né, no seu platô, e traça a linha toda. Depois você traça uma no bordo inferior da vértebra. Toda vértebra tem a parte inferior e superior, certo? A gente pega na inferior da vértebra de baixo e na superior da vértebra de cima, para pegar os dois extremos. Pode acontecer assim também, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Fazer aqui mais ou menos. Você traçou e traçou e não conseguiu tocar as duas. Acabou a folha, fez alguma coisa do tipo. A gente traça aqui uma linha para baixo, que seja de 90 graus com essa reta, né? E outra aqui para cima, sendo de 90 graus com essa reta. E aqui também é o ângulo de Cobb. E é muito usado dessa forma também, tá? Inclusive lá no nosso primeiro slide, quer ver? Dá pra gente brincar também com ângulo de Cobb aqui. A gente faz com a reguinha, com o goniômetro, com tudo certinho, né? Então aqui, ó, começou nessa daqui, ó. Eu vou traçar uma linha aqui. Ó, acabou o raio-x, não dá pra só sair riscando na mesa, né? Não tem problema. E a outra, sei lá onde é que vai terminar. Até aqui ainda tá torto, aqui tá um pouco torto. Vamos botar aqui. Aí, ó, se eu traçar aqui, ó, não deu. Pronto, fechou. Uma linha retinha aqui, formando 90 graus com essa reta, que não tem erro. E a outra, opa, retinho aqui, formando 90 graus com essa. Aí a gente forma um ângulo de Cobb, que pode ser lido aqui, pode ser lido aqui, tanto faz. Tá aí agora algumas imagens para vocês perceberem o ângulo de Cobb, tá? Que a gente já falou, acho que ficou claro. Sempre uma linha no bordo superior, né? Aqui podia ser mais para cima, né? Que ele queria medir essa angulação, de repente é a coluna torácica que ele queria ver, depois ele vai fazer outra medindo a cervical, né? Enfim, para poder ver qual que é o ângulo. E uma no bordo inferior. Uma no bordo inferior da última, no bordo superior da primeira. No bordo inferior da última, no bordo superior da primeira. Esse que se uniu, 89, é o mesmo deste daqui, que fez essas duas linhas perpendiculares. Matemática, né? Ok? Só mais uns exemplos aqui do ângulo também. E olha aí, que bacana, uma cirurgia. Aí já está ali nas costelas, então para poder chegar nas vértebras, moçada, tem que cavar fundo, né? Digamos assim. Por mais que ela esteja posterior aqui mais palpável, né? A gente tem que abrir pele, passar tecido gorduroso, passar musculatura, então é uma incisão grande, né? Tá aqui os pinos, ó, tá vendo uma haste metálica aqui, outra haste metálica aqui, são cirurgias de horas, né? Tem que puxar no lado certinho, colocar no lado certo, na tensão certa para poder puxar. Se põe errado, isso depois vai... Já pensou ter que abrir de novo para consertar? É risco de morte fazer uma cirurgia de novo dessa. O pós-operatório é muito complicado, de fato,
né? Bem lento, complicado assim, né? A cirurgia em si é complicada, é um pós-operatório bem lento, mas se consegue arrumar grandes escolioses, por isso vai fazer isso quando tiver acima de 40, tá? Então tá aí uma paciente que fez a cirurgia, antes e depois, ainda ganha, né, tem umas bacanas aí que a gente vê que a colega, a paciente vai e faz uma cirurgia, uma tatuagem na cicatriz, usa a cicatriz assim para fazer um negócio legal e tudo, enfim, cada um faz o que se sente bem. Então essa paciente tinha mais de 40 graus de escoliose e depois diminuiu bastante, certo? De 40 cai para 15, sensacional, cai para 12, a cirurgia também, de repente, ela não é sempre que não vai conseguir zerar. É muito, muito complicado, muito difícil pegar uma cirurgia de 40 e deixar a coluna, perdão, uma escoliose de 40 e deixar a coluna retinha. Outra, ó, essa daqui também corrigiu bastante a escoliose, certo? Só para exemplificar para vocês aí. Então, olha o tamanho da, como era em S, né? A gente consegue ver, ó. A gente consegue ver também aqui o tamanho do corte, teve que pegar tudo, né? Quando é só num segmento, a incisão vai ser menor. Aqui um raio-x dela, né? De uma, não daquela paciente, de uma cirurgia. Né? Antes, a escoliose como era, aqui dá para fazer o ângulo de Cobb, ver quantos graus tem, certo? E após, olha como ainda ficou um pouquinho tortinho, mas olha como a melhora foi, né, exponencial. E como eu disse, as cirurgias vêm avançando, daqui a uns anos aí vão ser menos agressivas e acaba que vai ajudando aí, né, a população que sofre com essa escoliose bem grave. Fica essa marca, né, um bom tempo aí para cicatrizar, a musculatura dolorosa, muito tempo de repouso, então dói para respirar no pós-operatório, é absolutamente um pós-operatório lento, né? Mas tem os seus benefícios. Aí vamos aos tratamentos, tá? A gente viu aí o cirúrgico, né? Que é nas situações que a gente já comentou. E tem os coletes, moçada. Os coletes tem de vários modelos, de várias marcas, de vários tipos, porque tem vários tipos de escoliose, né? Tem um que vai pegar desde a cervical, não sei se vocês já viram, fica uma haste aqui e puxa, vai lá embaixo. Tem os que são só lombar, tóraco-lombar, enfim, né? Então tem alguns modelos aqui que eu vou só ilustrar para vocês, o colete de Boston, o colete de Milwaukee, que é muito conhecido, esse que eu falei que vai até lá na cervical, certo? Então, são coletes que têm uma grande parte que não gostam de usar como tratamento, tem uma grande parte que acha que ele é essencial, né, no tratamento. A gente vai discutir um pouco isso. Aqui tem o de Wilmington também. Então, são alguns coletes aí dos mais conhecidos para ajudar no tratamento aí da escoliose. O uso dos coletes tem o seguinte questionamento. Alguns não gostam e têm os seus motivos, que o motivo é o seguinte. Tem pacientes que fazem uso de colete, logo quando saiu os coletes eram a cura da escoliose, né? E eu resolvi tudo e ponto, e quando inventaram isso, que já tem muitos, muitos anos, né? E o paciente colocava o colete e ficava com ele. O colete fazia uma parte do corpo, tá? E ficava com aquele colete full time, o tempo todo. O que acontecia? O colete corrige, beleza, melhora a imagem corporal, a pessoa tem a consciência, né? Ele aperta, puxa, dá aquela desempenada, massa. Mas a musculatura não está sendo trabalhada. Tem um negócio segurando. Na hora que tira o colete, a musculatura não foi trabalhada, não foi fortalecida para aquilo, entendeu? Então ela vai despencar, ela não vai conseguir sustentar. Então, a grande verdade é, só usar colete absolutamente não é o correto, tá? Absolutamente mesmo. A gente tem que fazer muito trabalho muscular.
muito trabalho de consciência corporal, mas não só com o colete, mas também sem o colete, para a pessoa adotar aquela postura também, aquele hábito, por conta própria, né? Mas o colete ajuda demais nessa consciência, demais mesmo. Inclusive, quando bota as primeiras vezes, naquela história, já estava tortinho durante um bom tempo, né? Na hora que coloca e puxa, vai doer os primeiros dias com o colete, porque é uma nova posição, né? E aí tem que acostumar com essa nova posição, dessa nova posição de vida aí desse paciente, né? Então, o que se usa hoje, resumindo, é fazer o uso desse colete por algumas poucas horas no dia. É legal, né? Então ela usa o colete 3 horas, 4 horas, é o que estão se falando hoje aí, que fica com aquela consciência. E fora, quando não está com colete, também ela tem que fazer o trabalho fisioterapêutico, o trabalho muscular junto, certo? Aí sim, se tem um casamento legal. Então o colete é totalmente excluído? Não, o colete tem um papel muito importante na postura, na propriocepção, na consciência corporal que se tem da, da nova posição que esse paciente vai adotar, tá? E junto fazer o trabalho muscular, que aí acaba com aquela questão de que se usar só o colete, o músculo vai continuar despreparado. Beleza? E a parte, né, o tratamento, muito semelhante a todas as alterações posturais que a gente falou, né, primeiro uma avaliação postural, né, aqui foi só exemplificando, eu já até comentei isso no outro vídeo com vocês, mas não é um paciente com escoliose, né, a gente vai avaliar, não tem, acabou, não tem, beleza, né, e se ele tiver, a gente podemos solicitar um raio-x e medir exatamente quantos graus que ele tem através do ângulo de Cobb, tá? Os tratamentos vão se combinar nos posturais, no solo, na bola, na cinesioterapia mesmo, né? Nos fortalecimentos, nos nossos recursos posturais que a gente tem, né? O RPG consegue fazer um alinhamento dessa musculatura legal de forma global. Tem várias posturas, né, do RPG, chamada, essa daqui mesmo chama rã no chão, essa daqui chama rã no ar, essa daqui sentada, em pé na parede, né, posição de inclinada ou de bailarina. Tem várias posições aí que ela consegue fazer um alongamento de toda, aí vai alongar os dois lados, não tem problema, né? O lado bom precisa ser alongado também e o ruim nem se fala, né? Para poder alinhar essa coluna, né? Você tem algumas posturas específicas aí do RPG que vão ajudar nisso. O próprio Pilates também consegue ser específico, né? Trabalhando as resistências, os estiramentos musculares no sentido de alongar, de trabalhar muito a contração excêntrica, que é aquela contração que o músculo vai voltando, né? Aliás, vai estirando, afastando suas origens e contraindo. Então, essas técnicas permitem esses tipos de trabalho. E, primeiro, tem que identificar qual que é a escoliose, qual que é o tipo, certo? A gente usa muito deitar na bola do lado da curvatura, né, para poder ajudar e trabalhar a musculatura. Se você quiser alongar a musculatura da curvatura, se a curvatura está para a direita, não para a esquerda, né? Tem um S, um C do lado esquerdo da coluna. Então você tem que pegar aquele lado esquerdo e colocar para cima na bola para poder esticar, né? Quando você quer alongar ele, colocar o lado direito para cima na bola para poder fazer movimentos, para poder fortalecer o lado direito. Então tem várias formas da gente estar trabalhando. Eu usaria qualquer uma dessas técnicas, né? As posturas do RPG são muito legais. O uso do solo, do chão, né? O quanto mais rígido, assim, até melhor, né? Um colchonetezinho para a gente fazer alongamentos e fortalecimentos dessas musculaturas que vão se inserir aí na coluna. Todos os tratamentos que envolvem essa parte de alongamento postural vão ser bem quistos aí na escoliose, tá? E pensando sempre nessa lateralidade, né? Então nós temos os músculos unilaterais,
estão do lado direito, os mesmos estão do lado esquerdo. Então é um cabo de guerra. A gente tem que ver quem está ganhando e liberar ou ajudar quem está perdendo, fortalecendo. Certo? Esse é um pouco do raciocínio. E se tiver desconfortos, um relaxamento muscular, umas liberações miofaciais, é bem legal em toda a musculatura aí do dorso, da lombar, né? Aí entra muitos alinhamentos que é bem proprioceptivo e de correções posturais, como osteopatia, quiropraxia. A própria ventosa terapia ajuda muito na liberação dessas musculaturas, relaxando bastante, tá? Aqui tem mais uma fotinho do Pilates, né, que a gente já comentou também, que ele também pode ser bem específico e focado para essas inclinações, beleza? E é isso aí, moçada.